quando a gente quer muito mudar, antes que isso seja real, a gente tem que projetar a nossa pessoa no futuro e agir como se ela já existisse. Isso é a real cocriação. Mas um problema muito sério que a gente enfrenta nessa transição é que o mecanismo antigo, ele vai fazer toda a força possível para te recordar do lugar anterior. Não porque o mecanismo seja ruim, porque ele entende que ele está te protegendo. Se ele está te protegendo, ele vai te lembrar de como tu era, a tua outra identidade. Tu precisa quebrar essa identidade antiga e criar uma nova. E viver como o que tu projeta para o futuro já seja realidade. Só que isso é um processo que primeiro vem da mente, aí depois com o tempo e com a força de vontade e atenção plena, tu vai tornando isso íntegro e aí o universo vai se manifestando conforme o que tu acredita que tu é, porque tu é a fonte. Então, eu tive um processo muito legal aqui, vou contar uma historinha para vocês. Eu sempre fui uma criança que precisou estar muito alerta com o futuro. Então, a minha mãe trazia para mim, não por mal, mas por crenças e medos também. Natália, não toma água do bebedouro que tu vai pegar meningite. Essa era clássica na minha infância. Ou fulaninho não presta. Ou olha, abre o olho, coração de mãe não se engana. Esse é um exemplo da minha mãe. Mas assim se sucedeu a minha vida inteira com uma sequência de desconfiança sobre as coisas e uma crença junto com o meu canal aberto de intuição e de clarividência que Deus avisava tudo e que a energia avisava tudo. Então eu pegava os sinais, todos os sinais com as minhas crenças, misturava tudo numa panela e tudo era um sinal. Inclusive as coisas que não eram tão boas. Com os tombos da vida e com as coisas que aconteceram na minha jornada, eu fui aprendendo e treinando em mim que nenhum sinal ruim é de Deus. Deus, digo, a grande fonte, ou o universo, ou o que tu acreditar. Energias de luz, elas não vêm te trazer caos, elas não vão te alertar por uma morte, por uma doença, até porque se elas fossem te alertar, ia ser como Jesus, como Deus falou para Davi. Então, tu vai ser rei, mas tu vai passar por um deserto, só fica aqui que eu tô contigo. Sempre vem uma solução antes. Então, se vem uma mensagem que a princípio pode não ser tão boa, a grande fonte já traz a solução. Então ele não ia trazer um caos. E aí no último processo da Ayahuasca, que foi conexão astral aqui no espaço, que foi muito legal, eu já estava nesse mecanismo de não premeditação de caos. Não queria mais viver assim. E trabalhando na minha terapia muito fortemente, ficar na presença e não premeditar sinais futuros de dor. Aí eu tiro uma carta do Metanoia, nosso tarô aqui do Flow, e dizia assim: por que você quer, mais ou menos assim, por que você está sempre em alerta premeditando cenários futuros de dor? É o seu medo de perder o controle e prevendo antes, sempre trazendo a tranquilidade para o teu coração mesmo do caos? E a luz da carta dizia assim: eu ancoro minha presença no agora. O futuro nada me deve. Eu só tenho que estar presente e viver o hoje. Com isso, comecei a trabalhar em mim esse mecanismo. E foi um caos. Todos os possíveis cenários futuros de caos aconteceram. E qual é a dor maior de uma mãe? Um filho. Então eu estava muito bem aqui e tem um cenário que foi caricato, que validou esse meu pensamento. Fui jantar com a Aurorinha, sentei na mesa e ela me diz assim: mamãe, Deus tem falado comigo. Eu tenho uma coisa muito ruim para te dizer. Eu vou adoecer gravemente. Bom, quando ela disse isso, o mecanismo inteiro subiu. Eu pensei, meu Deus. Minha mente já criou cenários de morte, de caos. E eu disse, filha, respirei. O que isso quer dizer? Como é adoecer? Aí ela disse assim: eu acho, mamãe, que Deus está me avisando. E tu sabe, quando Deus avisa, a gente tem que escutar. Eu comecei a rir na hora. Eu disse: filha, o que ele tem te dito? Não
não sei, mamãe, é uma coisa muito ruim, uma angústia. Já entrei, né? Pensei, Eu disse, o que seria, filha? Tu vai morrer? Ela, não, mamãe, morrer não. Acho que eu vou ter uma dor de ouvido daquelas forte que eu tenho sempre. Ou uma dor no estômago. Eu olhei para ela e disse, filha, deixa a mamãe ensinar uma coisa que eu aprendi há bem pouco tempo. Nenhuma intuição ruim é de Deus. Isso pode ser teu medo, teu mecanismo, mas Deus não ia dizer para uma criança de 8 anos que ela vai adoecer gravemente, a não ser que ele dissesse, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele disse não, eu digo, então não, minha filha. Aí ela parou, pensou. Eu digo, e aí, filha, resolveu? Olha, mamãe, resolveu em partes. Muitas pessoas na Terra acreditariam no que eu estou dizendo. Eu vou ficar com a minha intuição. Eu respirei, pensei, e aí vem outro processo de aprendizado, mesmo para filhos. Acredito que muitas pessoas na Terra pensariam como ela, e ela tem que passar os processos dela. Eu soltei, não ondulou nada no meu corpo, e eu entendi que eu realmente tinha virado a chave na presença e no agora, e que eu não queria mais para minha vida sinais de caos, de dor futura, que nem faziam parte. Ainda perguntei para ela, mas tá doendo agora, filha? Não. Vocês entendem como a gente age na vida? Sofrendo por coisas que nem aconteceram, sendo que as coisas mais doloridas que a gente passa, a gente não tem nem ideia que a gente vai passar. Então, por que viver sempre na premeditação da dor? Num passado que nem existe mais, ou na dor de um futuro que nem chegou? Passou um tempo, uns 2 dias, eu perguntei, e aí, filha, passou? Passou o quê? Aquela nossa conversa, eu não me lembro. Pelo jeito passou. Mas a minha vibração fez com que o cenário mudasse. Uma decisão tua impacta em onda todo o teu entorno, mas a gente vive como se isso não fosse real. Minha sugestão aqui é uma reflexão. O que tu tem criado e o que tu tem ficado validando por uma vida inteira que não te levou a nada. Pense sobre isso.